Nossa, a rotação 2D tá funcionando muito bem. Isso aí. Mas em 3D, não. Então, o que está acontecendo aqui? Parece que o nosso renderizador de linha ele dá pequenos bugs. Olha só como é que o negócio ficou bichado. Quando acontece alguma situação, mas ele não acontece aqui nessa situação aqui, olha. Mas ele acontece aqui. Então vamos lá, essa daqui vai ser o segundo vídeo que fala sobre renderização de linhas em API 3D. Vamos lá, solta a vinheta. Vamos lá, primeiro a gente tem que entender o que está acontecendo nessa situação aqui, ó. O que está acontecendo? Não sei se vocês lembram, mas do vídeo passado a gente estava usando a coordenada da NDC, transformando em pixel, mudando o valor da linha e voltando para a NDC para renderizar, né? Só que aí tem um pequeno detalhe. Eu demorei um pouquinho para perceber isso aqui, mas aí vou tentar exemplificar aqui o que eu vi dessa situação. Vamos lá para o nosso quadro branco. Normalmente, quando a gente desenha a projeção perspectiva, a gente tem o ponto de referência da câmera, né? A partir disso, a gente configura um FOV. E aí a gente tem o plano de projeção, que é onde as coisas são projetadas. E tem o far plane aqui, ó. Quando a gente fez o primeiro vídeo, os segmentos estavam aqui, ó. Aí não dava muito problema. Ou então os segmentos estavam aqui, ó. Aí também não dá problema, não. Mas aí eu pergunto para vocês, e se um segmento começa aqui e termina aqui, esse segmento aqui, ó, que eu tô querendo renderizar, ó. O que acontece quando as coisas estão atrás do centro de projeção? Lembra que a gente está projetando diretamente lá, usando a matriz e dividindo, fazendo divisão perspectiva? Então, o plano projetivo, na verdade, o que ele vai fazer? É como se tivesse uma continuidade aqui do campo de visão. E aí, quando a gente fizer a divisão perspectiva, a gente vai pegar esse ponto aqui, vai fazer ele passar pelo ponto de projeção, e ele vai ser projetado aqui, ó. Olha só que doideira. E aí esse ponto que tá aqui vai ser projetado aqui mesmo. Aí ele vai desenhar uma linha como se ela tivesse aqui, ó. Aí, viram o tamanho do problema agora? Então, eu acho que a placa de vídeo, pelo menos os drivers 3D, eles fazem o clipe antes de chegar na NDC, velho. Porque eles têm que tratar esse caso aqui, né? Eles têm que tratar esse caso, porque senão eu renderizava as coisas na API 3D e ficaria tudo bichado. Eita, nós, hein? Mas aí, então, eu acabei procurando na internet, né, a referência de alguns outros algoritmos que tratam o desenho de linhas. Eu acabei descobrindo que, uma vez que o Vertex Shader ele solta a coordenada, ele não solta ela na coordenada NDC. Ele solta a coordenada que eles chamaram de Clip Space, que eu acho que essa coordenada aqui é que está dentro, é uma coordenada, não é no espaço euclidiano, é no espaço projetivo. Então ela tem alguns comportamentos diferentes. Projetivo aqui, ó. Depois, e aí o que acontece? Vai no Clip Space, aí sim ele faz o algoritmo de clipping. Depois do algoritmo de clip, aí sim a gente joga para NDC para depois jogar lá no frame buffer e virar pixel. É isso aqui, ó. Então, isso aqui, tipo assim, essa transição aqui é na hora que a gente divide pelo W. Vocês lembram lá? Que a gente usou o W? Vamos ver no algoritmo lá como é que tá essa situação aqui. Como é que era antigamente, né? Quer dizer, a primeira versão do nosso algoritmo. Vamos lá no Line Shader. Como é que era o nosso shader? Olha só o que a gente fazia. A gente pegava o meu ponto A e meu ponto B, a gente multiplicava pela matriz, né?
Isso aqui ainda não é na NDC, isso aqui é como se fosse no espaço projetivo. A gente faz essa operação para transformar do espaço projetivo para dentro do espaço euclidiano, né? Para a gente poder trabalhar com ponto em pixels. Mas aí, tipo assim, essa parte daqui, pelo menos esses dois aqui e essa parte de baixo ainda está correta. O problema está na hora que a gente aplica o clipping. Se a gente aplicar depois de fazer a divisão perspectiva, a gente vai cair nesse caso aqui, ó. A gente vai projetar e depois aplicar o clipping, entendeu? E aí dá para entender por que ficou desse jeito aqui, ó. Por que ficou desse jeito aqui, ó? Olha lá, tá vendo? Ele pega os pontos, estão todos atrás do centro de projeção, tá invertendo eles na frente do plano de projeção e colocando tudo aqui em cima, aqui, tá vendo? Eita, nós, hein? Então vamos lá. Para poder resolver isso aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar esses pontos aqui e colocar no Clip Space. Eu já fiz a versão ajustada do algoritmo, né, para poder fazer esse clip, mas aí tem alguns detalhes aqui. Eu vou colocar o shader novo aqui e vou seguir com vocês agora o que ele está fazendo de diferente. Vamos lá, ó. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Não, não é esse aqui não. Calma, calma. A versão do repositório que vocês forem ver lá do GitHub já está correta, já está corrigida já. Então agora lá já está funcionando 100%. Então vamos lá. Estou aqui. O que ele vai fazer? Olha só. A primeira coisa que ele vai fazer é fazer o seguinte, ó. Ele vai pegar o ponto 1 e ponto 2 no espaço projetivo, mas eu não vou dividir por W. Eu vou ter que fazer o clip nesse espaço aqui. Então, olha só, na verdade, isso aqui agora não é um ponto 3D, não. Isso aqui é um ponto que tem 4 dimensões, porque o W ele é diferente de 0 e é diferente de 1. Lembra quando no espaço euclidiano o W, 0, é um vetor e o W1 é um ponto, né? Aqui não, o espaço projetivo ele pode ter qualquer valor. Espaço projetivo. E aí a gente tem que fazer o clipe aqui. O único diferencial aqui que tem é essa parte de qual a hora que eu faço o clipping, entendeu? E aí o que acontece? Eu vou passar no algoritmo do Barsky e tem um detalhe. Eu vou ter que desenhar esse aqui também, que eu acho que é legal entender, né? Por exemplo, o meu ponto no clip space, ele tem X, Y, Z e o W, né? Sendo que o W, ele é diferente de 0 e diferente de 1. Pode ser igual a 1, pode ser igual a 0, mas ele é um valor arbitrário. Isso aqui é o que o centro projetivo vai fazer as operações, né? E aí, o que acontece? Na hora de fazer o clipping, vocês lembram que eu tenho que andar na direção do gradiente para poder ver qual lado do clipping que eu tô fazendo, que eu tô cortando o meu segmento? Vamos lá, eu vou desenhar aqui, ó. Meu segmento, vocês lembram que ia de -1 até 1? O que acontece? Quando eu dividia tudo por W, se eu colocar esse cara que é W dividido por W, Z dividido por W, Y dividido por W, X dividido por W. Esse último cara aqui, depois dessa operação, vai gerar um X sobre W, Y sobre W, Z sobre W e 1. Concorda comigo? Se eu dividir o W por W, vai dar 1. Só que o W pode ser tanto positivo quanto negativo. Olhando por esse ponto, lembra que aqui o nosso teste vai de -1 até 1 em Z? O Z ele vai de -1 até 1. Se a gente considerar que o Z é um fator de W, então agora a gente pode fazer diferente. A gente não vai fazer essa operação aqui agora, essa divisão aqui não. A gente vai manter os valores originais. Então a gente vai ter o X, o Y, o Z e o W. Só que agora no espaço projetivo, em vez de ser no espaço euclidiano, no espaço projetivo, em vez de fazer de -1 até 1, que era esse que era o algoritmo antigo, né? A gente vai pegar de -W até W. -W até W. Então, ó, um dos problemas já foi solucionado, que é qual que é o limite que a gente vai fazer o teste do near e do far plane. Esse aqui é o near e esse aqui é o far. Tá vendo? E aí vai cair num outro problema, porque isso aqui é o meu vetor que eu caminho no meu espaço 3D, né? Isso aqui não é um vetor no espaço 3D, não. Isso aqui é um ponto... como é que eu falo? Eu nem sei como é que é o nome. Acho que é um ponto no espaço projetivo. Esse cara aqui é um ponto no espaço projetivo. Pega uma coordenada Z, quando a gente está fazendo teste de Z, e subtrai desse W aqui. Isso quer dizer que se a gente, por exemplo, se a gente pegar todos esses valores aqui, subtrair W, a gente vai ter um X menos W, um Y menos W, um Z menos W e 0, porque W menos W é 0, entendeu? Olha,
que coisa interessante, isso aqui agora tem um 0 na coordenada W. E aí, o que aconteceu então? Então, na hora que eu estiver fazendo o teste do Liang-Barsky, desse segmento de reta aqui, esse dir meu aqui, eu vou ter que considerar x menos w no espaço projetivo, né? Y menos w e o z menos w. E aí sim eu consigo caminhar o meu U1 e o meu U2 tanto para cá quanto para cá, só que dentro do espaço projetivo. E a minha direção, meu vetor de direção, agora eu tenho que considerar esse cara aqui, ó, que é o z menos w. É o z menos w e o menos z menos w. São os dois vetores que a gente vai ter no nosso espaço, dentro do espaço de Clip Space, que eles chamam de Clip Space, que eu vou chamar de espaço projetivo, né? Vamos lá ver no algoritmo como é que essa parte ficou. Não ficou tão difícil de entender, não. Ficou a mesma coisa, ficou praticamente igual ao código antigo, só que agora, lembra que esse cara aqui, ele tá no meu Clip Space? Eu tenho que subtrair do W para me deixar o meu W igual a 0, então ele vira um vetor, entendeu? Aí eu consigo caminhar nele como se fosse um gradiente. E aí meu limite mínimo agora é o menos W. Se você estiver trabalhando com Vulkan ou com DirectX, provavelmente vai continuar 0. E aqui, em vez de ser 1, que é o limite máximo, eu vou colocar o limite do W. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, é o Z menos o W. Eu modifiquei um pouco o código do Barsky para ele poder detectar... Lembra que eu falei que não era importante detectar se um segmento estava fora do range do meu cubo normalizado? Agora isso aqui é importante, porque se eu cair nesse caso aqui, eu quero fazer o seguinte, eu quero não desenhar a geometria. E como é que eu faço isso de dentro do Vertex Shader? Qual que é a solução que eu coloquei? Eu peguei a versão um pouco mais completa do algoritmo do Barsky, que ele retorna para mim, ele tá fora do clip, ele foi cortado do clip near, ou ele foi cortado do clip far. Se caso cair em qualquer uma dessas situações, olha lá, ele não tá dentro do far e não tá dentro do near. As duas situações aconteceram, né? Ou seja, ou ele tá totalmente fora do lado de cá, ou ele tá totalmente fora do lado de cá, né? Se caso isso acontecer, o que eu faço? Eu gero uma posição fora do meu cubo normalizado para a API de renderização. Esse menos 2 em Z aqui vai fazer ele ser cortado e não vai chegar nem no pixel shader. Essa que é a ideia do fragment shader, né? E o algoritmo do Barsky, ele ficou praticamente a mesma coisa, mas só que agora ele está retornando, o finalzinho dele eu vou mostrar aqui, ó. Ele está retornando se o ponto ele está totalmente fora do near, para baixo do near, ou para cima do far, mas isso aqui ele faz todas as operações agora dentro do Clip Space, entendeu? E é engraçado porque essa direção aqui, o meu W, ele também é uma coordenada, ele não é 0 ou 1, como a gente está acostumado no espaço euclidiano. Para mim isso aqui é novo, né? Mas eu achei bem interessante que dá para fazer as operações de interpolação dentro desse espaço também. Bom, mas é isso, vamos ver o resultado então. Vocês lembram como é que estava antes, né? Agora eu já atualizei o algoritmo. Ele está fazendo, olha só, ele está fazendo o teste de clipping dentro do espaço projetivo. Só depois, se ele conseguir passar dessa parte aqui, eu acho que esse é o único if que tem no meu Vertex Shader. Falei que eu não queria colocar branch, mas acabei colocando esse cara aqui, né? Se isso acontecer, aí sim eu vou fazer a interpolação para me saber onde é que está o ponto e vou converter usando a divisão perspectiva, e só daqui para frente que eu vou fazer meu algoritmo de linha funcionar, de renderização de linha funcionar. Vamos ver então? E eis que surge o algoritmo sem defeitos de renderização de linhas 3D, olha só, sem aquelas linhas bizarras que tinham lá. A gente pode fazer uns efeitos até meio psicodélicos aqui, olha lá que legal. Ó. Primeiro vamos conferir se está funcionando. Acho que é para baixo. Deixa eu ver. Se eu fizer isso aqui, é para cima. Não, é para cima. Eu vou mostrar agora como é que o algoritmo fica para poder fazer o clipping do Near Plane. Assim que ele aparecer, o Near Plane aqui perto, por favor. Isso, olha lá. Meu Near Plane está funcionando bonitinho. Esse rosa aqui é a linha do próprio OpenGL, tá vendo? E essa linha mais grossa aqui é a que eu estou desenhando com o meu algoritmo. Olha lá, tá funcionando direitinho, ó. Tá vendo o meu Near Plane tá fazendo o clipe certo? Tá funcionando direitinho. O Near acabou onde tá esse ponto rosa e eu acabei desenhando essa bolinha aqui no finalzinho dela.
Beleza, agora vamos ver. Olha lá, com vários cubos, um na frente do outro, agora não tá dando problema nenhum. Por quê? Se caso o meu segmento tiver essa situação é aquela que ele tá atrás da câmera e aí na frente da câmera, que já deveria ter dado problema, mas não deu, olha só. Então aqui já tá no ponto positivo, né?